Boa noite, turma. Sejam bem-vindos, né, a mais uma unidade curricular nossa. Nós vamos falar agora um bocadinho sobre empreendedorismo e plano de negócio. É uma disciplina muito importante para o curso de vocês, né, que é um curso de gestão, né? Então é importante que a gente conheça o que é o empreendedorismo rural, né? Trabalhar um pouco o plano de negócio. Lembre, o que é o plano de negócio? O plano de negócio, ele é um documento que nós vamos dar para terceiro ler, né? Então, quando nós chegarmos lá nesse ponto, vocês vão ver, é tudo que você tem que apresentar. O que é a empresa, quem são as pessoas que trabalham nela, né? Quais são os custos dela, tudinho, né? Quais são os riscos que ela corre no mercado, para que essa pessoa que está lendo lá, ela entenda que ela possa futuramente financiar. Geralmente faz muito plano de negócio, né, de certos empreendimentos, para que a gente consiga um certo financiamento de instituições bancárias, tá? Então é por isso que é importante que a gente faça um documento bem claro e que coloque alguns pontos que são muito interessantes, né? Principalmente a questão financeira, sabe, mostrar o que é o empreendimento, né? A viabilidade econômica dela, os mercados, tudinho, para que quando essa pessoa lá for ler e ele entender o que se trata, o que conheça lá os pontos fortes, pontos fracos, né? Que ele não corra um risco. Então vamos lá, tocando aqui um pouco a nossa unidade curricular. Aqui você conhecerá os conceitos e as características do empreendedorismo, especialmente no meio rural. Então, olha só, nós vamos falar um pouco do empreendedorismo, né? Alguns conceitos e as características do empreendedorismo, especialmente no meio rural. Você também terá a oportunidade de compreender o papel e a importância do empreendedor no agronegócio, bem como o perfil de um empreendedor em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Procurar o desenvolvimento por meio do autoconhecimento e autodesenvolvimento, além de conhecer mais sobre os processos criativos de desenvolvimento de ideias e busca de oportunidades. Então, olha só, quando a gente trabalha essa disciplina, nós vamos procurar desenvolver nossas ideias dentro daquele empreendedorismo, né? E buscar oportunidade. Por quê? Porque o mercado, vocês vão ver isso na prática, às vezes ele trabalha muito com as oportunidades, né? As oportunidades de mercado. Então, o mercado tem que estar atento para essa oportunidade. O empreendedor, ele tem que estar atento para as oportunidades que surgem para ele durante o tempo. O que é empreendedorismo? O termo empreendedorismo vem da palavra francesa entrepreneur, que era utilizada no século XII para designar, olha só, naquele tempo, era para designar aquele que incentivava brigas. Olha, interessante, o cara fazia o MMA lá, né? Então, era um termo que era para designar logo no início, né? Aquele que incentivava brigas. No final do século XVIII, passou a indicar pessoas que criava e conduzia projetos e empreendimento. Olha como houve essa mudança aí, né? Foi nessa época que a palavra adquiriu seu significado atual. Olha quando surgiu o significado atualmente da palavra empreendedorismo, né? Lá no século XVIII, que antes disso significava aquela pessoa que incentivava brigas. Apesar de se for analisar, hoje o empreendedor ele briga muito, né? Para ele se estar no mercado, para ele gerar lucro, gerar dividendo, renda, emprego para a comunidade no modo geral, né? Para ele, para sua família. For analisar hoje, o empreendedor ainda briga muito ainda, né? Foi nessa época que a palavra adquiriu seu significado atual, designado pessoas que, olha o que é empreendedor, pessoas que identificam uma oportunidade de negócio e assumem risco
Então, o que é um empreendedor? É aquela pessoa que identifica uma oportunidade de negócio e assume riscos, pois compravam matérias-primas, processavam e posteriormente vendia. Então, olha só, por que corria risco? De repente, ele fez aquele investimento para comprar matéria-prima, né? Teve os custos de processamento, e se ele não vendesse? Então, ele corria risco, né, daquele negócio que ele fazia. O empreendedor no Brasil, vamos lá, tem sido muito difundido nos últimos anos. Olha só, o empreendedorismo no Brasil, hoje, ele é um dos maiores que nós temos a nível mundial, né? E o agronegócio em si, onde nós temos esse empreendedorismo rural, ele é 33% do PIB brasileiro, né? Então, por isso que eu falei para vocês logo cedo, é interessante que vocês vejam associações, as cooperativas, como uma oportunidade de trabalho para vocês, né? Lá vocês podem, de repente, conseguir desenvolver certos produtos, né, que pode ser colocado no mercado, padronizar, ver as exigências legais, né, sanitárias, ambientais, jurídica, que você pode, de repente, estar desenvolvendo uma comunidade, uma associação, uma cooperativa, ou, de repente, até um município, né? Então, isso aí faz parte da missão do técnico agronegócio. Vocês, como futuro técnico agronegócio, daqui a 6 meses, vocês já estão se formando, então vocês têm essa visão de empreendedorismo, né, que vocês podem gerar, né, é uma oportunidade que vocês têm. O empreendedor, ele surge de onde? De uma oportunidade ou de uma necessidade. Eu espero que vocês surjam de uma oportunidade de negócio que vai aparecer para vocês, principalmente na região onde vocês moram, né? Na comunidade ou na comunidade adjacente onde vocês moram, tá? Então, olha só, o empreendedorismo no Brasil tem sido muito difundido nos últimos anos, especialmente pela necessidade de criação de novos negócios, seja pela oportunidade ou pela necessidade. Estamos na era do empreendedorismo, na qual os empreendedores estão inovando, eliminando as barreiras comerciais e culturais, encurtando a distância, criando parcerias, quebrando paradigmas e gerando empregos e riquezas sociais. Olha, gente, para vocês, principalmente que vem de uma agricultura familiar, é importante que vocês comecem a quebrar esses paradigmas, né? Porque ainda existe muitas pessoas que eles estão fechados a novas tecnologias, a novas técnicas, tendências, não é? Ah, não, isso aqui eu aprendi com meu pai, que aprendi com o pai dele, eu criei vocês assim, e assim tem que ser. Não, vocês têm que saber quebrar esse paradigma, trazer novas tecnologias, desenvolvimento para aquela comunidade e principalmente para a família de vocês, tá? Processo empreendedor. Vamos ver como começa o processo empreendedor. Segundo a pesquisa GEM, 2015-2016, o Brasil é um dos países que mais possui o maior nível de empreendedorismo por necessidade. Olha só, gente, não sei se vocês já tinham visto isso, tinham lido isso na apostila de vocês, né? Segundo essa pesquisa GEM, né, o Brasil é um dos países que mais possui maior nível de empreendedorismo por necessidade. Não é o caso. Eu gostaria que vocês empreendessem ou que vocês estivessem numa gestão de um empreendimento rural, não por necessidade, sim por oportunidade, né? Que vá no momento que vamos ter necessidade, sim, mas é bem melhor que vocês tenham oportunidade, que vocês consigam ter essa visão, vocês têm uma visão empreendedora e consigam desenvolver um empreendedorismo, né, na sociedade, na comunidade de vocês, ou para vocês próprios, dentro da família de vocês, e consigam trazer desenvolvimento, rentabilidade e
vamos dizer assim, riqueza, né? Mais de 40% ficam próximo da Guatemala. Então, olha só, o Brasil é um dos países que mais possui maior nível de empreendedorismo por necessidade, mais de 40%, ficando próximo da Guatemala, Panamá, Egito e Macedônia, países que mais da metade dos empreendedores começou dessa forma. Então, olha só, é importante que vocês conheçam que hoje vivemos num mundo globalizado. Então, nós temos que estar conhecendo de que forma aquele país empreende, às vezes até saber até qual é a lei dele lá, porque às vezes tem exigência. Por exemplo, com esses bois, sai daqui do Pará, principalmente, que é exportado para a Arábia Saudita. Existem critérios para que esse boi vá para lá. Os nossos produtos também que vão para a China, existe critério. Então, cada país ele tem um critério para que a gente consiga fazer a exportação, né, dos nossos produtos agrícolas para eles. Então, é importante que a gente conheça um pouco desse mercado mundial, né? Quando vocês tiverem oportunidade de estar lendo algum material desse, fazem isso, procure conhecer, tá? O processo empreendedor inicia quando há a decisão de tornar-se um empreendedor, a qual pode ocorrer por diversos fatores, tais como... Então, para ver como é que inicia esse processo empreendedor. Buscar por realização profissional, insatisfação no trabalho, por demissão, né? Busca por novas oportunidades, concorrência, oportunidade de investimentos, influência externas, entre outros. Então, esses são um dos quesitos, né, um dos fatores que se inicia um processo empreendedor. Busca de realização pessoal, insatisfação no trabalho, demissão. Ocorre, por exemplo, muito empreendedores que eles atuam em certa atividade, em uma certa agroindústria, numa indústria, e quando ele é demitido daquela agroindústria, ele vai procurar fazer um empreendimento para ele dentro daquilo que ele já conhece, dentro daquilo que ele já exercia dentro daquela agroindústria, não é? Então é por isso que tem aqui na demissão. Às vezes ele quer buscar novas oportunidades, são pessoas aventureiras, tem um faro de negócio, e ele vai buscar novas oportunidades, a própria concorrência, oportunidade de investimento, não é? Influências externas, entre outros. Esses são dos processos que se inicia o empreendedorismo, tá? Perfil do empreendedor. A importância do empreendedor no agronegócio, valorizando o empreendedorismo no meio rural, conhecendo as características do comportamento empreendedor, identificando e avaliando o seu perfil empreendedor. Então, o perfil empreendedor é a importância do empreendedor no agronegócio, valorizando o empreendedorismo no meio rural, conhecendo as características do comportamento empreendedor, identificando e avaliando o seu perfil empreendedor. O empreendedor no agronegócio. Ser um empreendedor é executar os sonhos. Olha só como é legal isso aí, ó. Ser um empreendedor é executar os sonhos. Isso acontece muito. A gente fica pensando, poxa, daqui a um tempo, se eu conseguir fazer tal produção, eu vou colocar no mercado, criar uma logomarca, botar uma cara no meu produto, não é? Fazer ele ser conhecido no mercado, agregar valor nesse meu produto. Então, às vezes, começa com um sonho, mesmo que haja risco. Então, ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco. Todo empreendedor ele corre risco. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É tomar atitude que ninguém tomou. É esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloqueiam os seus sonhos? Olha só, o empreendedor ele não pode deixar que os sonhos dele sejam bloqueados. Ser um empreendedor
não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Gente, isso é muito importante. Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas sim conquistá-la. Empreendedor de sucesso no agronegócio. Os pesquisadores são unânimes, olha só, os pesquisadores são unânimes em afirmar que ninguém nasce empreendedor. Olha só, isso é unânime, essa opinião. Ninguém nasce empreendedor. A convivência com a família, amigos, escola, trabalho, favorece o desenvolvimento de alguns talentos e características de personalidade, bem como bloqueiam e enfrentam os outros. Tá? É o empreendedor quem identifica as oportunidades que aparecem no momento, certo? E busca tirar proveito delas. Então, o empreendedor, ele identifica as oportunidades que aparecem, né, naquele momento e procuram tirar proveito delas, além de ser inovador, independente, estrategista e dinâmico. Está sempre transformando o sonho em realidade, gerando melhorias, né? E o empreendedor é aquele que, olha só, então é aquele cara, empreendedor, que transforma sonho em realidade. Ele vai gerar melhorias para ele, para sua família e sim para uma comunidade, até para um município. Então, o empreendedor é aquele que, vamos lá, ele chama a responsabilidade, buscando realização dos seus objetivos pessoais, profissionais e familiares. Então, o empreendedor, ele chama responsabilidade, buscando realização dos seus objetivos pessoais, profissionais e familiares. Identificar as necessidades e oportunidade de mercado. Então, ele consegue identificar as necessidades e oportunidade de mercado. Exemplo, vai sair a ferrovia Norte-Sul. Vocês já procuraram ver o tanto de oportunidade que vai surgir com a conclusão dessa rodovia? Muitos, né? Vai passar aqui na região, vai passar aí para Baquetuba, a Barcarena, acho que parte de Buju, não é? Então vai gerar muita oportunidade. Vocês que estão se preparando para ser futuro técnico do negócio, e onde que se trabalha a gestão e a comercialização, vocês têm que estar atentos, tá? Para essa oportunidade que vai nascer, e não está tão longe não, está quase para acontecer. Então, identificar as necessidades e oportunidade de mercado da sociedade e toma iniciativa para aproveitá-las. Busca informações, faz parceria, planeja, estabelece metas, corre risco, né? Lógico, o risco calculado que ele corre, ele calcula o risco que ele está tomando. Então, quando eu empreendo, eu sei que eu corro risco, mas esse risco, quando eu estou fazendo empreendimento, quando eu faço meu plano de negócio, eu vou calcular aquele risco que eu tenho, né? Quando eu estou empreendendo. Faz uma boa gestão de sua atividade, isso é importante. Quantas horas né? tu fizeste? Quando nós temos um empreendimento rural, seja ele qual for, nós temos que fazer uma boa gestão, né? Saber planejar, saber dirigir, saber controlar e conhecer bem a organização. Isso é muito importante. Inclusive, quando a gente for ver o plano de negócio, a gente vai ver algumas coisas que vai dar mais conhecimento mais profundo para vocês. Conhece o negócio e a agilidade do mercado que estão inseridos. Então, é muito importante, quando a gente empreende, a gente conheça o mercado. Ah, professor, mas que mercado? Mercado consumidor, aonde está inserido aquela empresa, que vocês têm um mercado no qual vocês vão escoar aquela produção, não é? Se eles vão absorver aquele produto que você está colocando no mercado, aquilo que você está plantando, tá? Ou industrializando, né? Um mercado fornecedor, quem vai fornecer para nós as matérias-primas, né? Quem vai fornecer a produção? De repente vamos fazer aqui na cooperativa de despoltamento.
nós temos plantio dessas frutas que vão vender a polpa, ou nós temos na comunidade as pessoas que plantam e podem estar fornecendo para a cooperativa. Então é importante que a gente conheça o mercado fornecedor. E outra, o mercado concorrente. Quem concorre conosco é saber conhecer, saber quem é, como eles produzem, né? É conhecer o mercado concorrente. O empreendedor de sucesso está constantemente planejado. O planejamento vai andar com vocês o tempo todo lá do braço. Tá? Vocês sempre vão estar ouvindo essa palavra planejamento. Planejar é muito importante. Vocês saberem planejar, o que é um planejamento estratégico, o que é um planejamento operacional, o que é um planejamento tático. Muito importante que vocês conheçam, porque na profissão que vocês escolheram, que vocês estão estudando, planejar vai estar o tempo todo de mão dada com vocês. Vocês vão escutar muito enjoado essa palavra, tá? Mas é importantíssimo ter um empreendedor de sucesso está constantemente planejado, testando novas ideias, desafiando padrões, encontrando soluções, questionando e buscando melhoria. Dessa forma, onde uns veem problema, outros empreendedores veem oportunidade. Então, olha só, dessa forma, onde uns veem problema, o empreendedor vê oportunidade. Por exemplo, numa crise, quando a gente está numa crise, a gente tira o S da palavra, tem que criar. Onde na casa de vocês, o empreendedor ele tem que criar, tá? O empreendedor de sucesso no agronegócio, suas competências com o conhecimento administrativo, usando para obter melhores resultados. Sucesso no agronegócio. O empreendedor rural também sabe que ele é um dos elementos principais da cadeia produtiva e, como tal, precisa se capacitar-se para desenvolver suas características empreendedoras, de forma que resultem em melhores condições para enfrentar o mercado e garantir sua permanência no negócio rural. Então, é importante que ele conheça a principal cadeia produtiva, ele precisa desenvolver a característica empreendedora, né, para que ele melhores condições para enfrentar o mercado e garantir a sua permanência no negócio rural. Isso é importantíssimo, gente, tá? Assim, o empreendedor busca o desenvolvimento constante de seus conhecimentos e habilidades, da sua capacidade de liderança, a melhoria da sua qualidade de vida e dos aspectos técnicos e econômicos do seu negócio, dentro de uma perspectiva de visão empresarial. Quando eu estou em alguma comunidade ministrando pelo Senar, o curso de administração rural, eu sempre friso lá isso, falando para vocês que vocês estão passando com nós como tutores, que vocês também têm essa visão, que é acabar esse negócio, acho que é minha terrinha, aqui é meu plantiozinho, acabar com esse, aqui é meu empreendimento rural, que é daquela terra lá, que ele vai sustentar a família e sustentar também a sua propriedade. Ela tem que gerar o quê? Lucro, dividendo para eles, para ele e para a família dele. É por isso que cada vez mais os filhos produtores eles estão procurando se capacitar, principalmente no curso técnico, né, em agronegócio, para que eles voltem lá para a sua área, para eles desenvolverem aquela empresa rural deles. Tá? Acabar esse negócio, aqui é meu sítiozinho, aqui é meu plantiozinho, acaba esse plantiozinho. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Independentemente do tipo de empreendimento, as condições essenciais do empreendedor são as mesmas. Estão relacionadas com o conhecimento, habilidade e atitude. Nós chamamos de chá. Então, o que é o chá? É a forma de se definir o sentido da competência profissional a partir de um referencial no qual ela possa ser mensurada e até mesmo comparada a padrões internacionais.
Então, vamos lá ver o que é o chá. O C é saber que o empreendedor possui um determinado assunto, qual deve ser importante para si e seu negócio. Então, saber que o empreendedor possui certo conhecimento, tá? Ele conhece aquilo que ele tá fazendo, tá? O H é saber, que é da habilidade, é saber fazer. Então, é saber fazer. Está relacionado à utilização do conhecimento, ou seja, colocar em prática aquilo que foi aprendido. Então, aqui eu já conheço, né? E com a minha habilidade eu vou colocar em prática, né? Então, o meu ser, que é do meu conhecimento, é saber que o empreendedor possui um certo determinado, ele conhece um determinado assunto e depois ele vai ter a habilidade para botar em prática. O A é o que fazer, ou seja, o empreendedor não fica as coisas, não deixa as coisas acontecerem. Ele vai lá e faz. Ele é proativo. Ele age antes, né? E sempre de uma forma assertiva. Então, o que é proativo? Ele antecipa o fato. O bom empreendedor, ele é proativo. Ele antecipa os fatos, tá? Vamos falar aqui de plano de negócio? Muito importante porque vocês podem, inclusive, o plano de negócio ele é um projeto, né? O plano de negócio, ele, dependendo do tamanho dele, ele pode de 20 a 100 folhas, né? 100 laudas. E o que é um plano de negócio? O plano de negócio é um documento que você escreve para a outra pessoa entender. Às vezes você não está lá para defender as suas ideias, mas você coloca ela no papel, né, para terceiros entender. Principalmente quando eu te manda para o banco um plano de financiamento, e dentro desse financiamento do projeto em si vai o plano de negócio, né, anexado. Então, o plano de negócio é um documento que descreve todos os objetivos do negócio e como fazer para alcançar estes objetivos, diminuindo os riscos e as incertezas do empreendedor. Então, olha só como é importante aqui você conhecer esse conceito aqui. O plano de negócio é um documento que descreve todos os objetivos do negócio e como fazer para alcançar esses objetivos, diminuindo os riscos e as incertezas do empreendedor. O plano de negócio é um instrumento importante para o planejamento do negócio, para o diagnóstico da evolução dele, além de ser uma ferramenta importante para facilitar financiamentos, né? Então, toda vez que a gente for fazer o plano de negócio, nós temos que descrever ele, desde o objetivo, quem são as pessoas que estão dirigindo o nosso negócio lá, qual é o ponto de equilíbrio dele, qual é o custo dele, porque vai lá uma planilha financeira, não é? Em tudo que nós precisamos colocar, porque ele segue um roteiro. O plano de negócio ele segue um roteiro. Lá atrás eu coloquei esse roteiro, nós vamos falar um bocadinho depois sobre ele. Por que planejar? O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Olha, de novo, o planejamento. Gente, vamos falar muito de planejamento. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Para o empreendedor, ele inicia com a elaboração do plano de negócio, que é uma estruturação do pensamento e das ideias visando responder às perguntas-chave sobre o empreendedorismo, o empreendimento, seja ele novo ou já existente. O planejamento de um negócio consiste em obter informações sobre o mercado, tendências, possíveis cenários, oportunidades e ameaças, aliados ao conhecimento sobre os fatores internos do negócio que podem ajudar ou atrapalhar esse planejamento. No agronegócio, elabore e implementar
elaborar e implementar um planejamento é um grande desafio, tendo em vista que os empreendimentos desse setor estão sujeitos a muitas variáveis. Olha só, principalmente vocês que vão trabalhar no agronegócio, né? Deus quiser, não só de Moju, mas do Pará ou do Brasil, porque isso é um curso que é a nível nacional, né? Quando a gente for elaborar, implementar um planejamento e uma propriedade, lembre que dependendo da característica do estado ou do local, nós vamos ter certo intemperismo. Então, quando a gente for preparar esse planejamento, esse plano de negócio, né, vamos ter esse desafio. Por quê? Porque nós somos sujeitos a muitas variáveis, externa, interna e externa. Principalmente a externa, que nós não temos domínio. E nem sempre podemos ser controlados pelo empreendedor. Por exemplo, no agronegócio, elaborar e implementar um planejamento é um grande desafio, tendo em vista que os empreendimentos desse setor estão sujeitos a muitas variáveis internas e externas, que nem sempre podem ser controladas pelo empreendedor. Por exemplo, recursos naturais, né? De repente, vamos fazer aqui um programa de plantio de uma certa cultura, mas nós não temos água, né? Nós não temos água suficiente para que a gente possa desenvolver dentro desse projeto aqui, essa produção, né? Alteração de mercado. Mesmo que a gente trabalha com commodities, né, que depende do mercado internacional, depende da bolsa de valores. De repente a gente faz um planejamento aqui, um planejamento financeiro, e onde que vamos ter um certo custo de produção e com os valores atuais a gente planeja uma certa margem de rentabilidade, de lucro. Aí quando chega lá, de repente cai a bolsa, cai aqueles valores, vamos ter prejuízo. Então são fatores que a gente não consegue controlar. A perecibilidade dos produtos, né? De repente a gente não consegue, nosso produto ele tem uma certa data de validade, né? Então nós temos um certo período para fazer aquela comercialização, e essa comercialização não depende só de nós. Então é importante que a gente esteja isso como fator externo, que nós não temos controle em cima, condições climáticas, e de repente precisamos aqui de uma chuvazinha, de uma estiagem, ou de repente choveu demais, e aí aquele nossa produção, aquela nossa cultura que nós estamos fazendo lá, ela não pode ter excesso de água, né? Então são fatores que nós não temos esse controle, né? Que pode vir atrapalhar o nosso planejamento, tá? É por isso que a gente tem que ter um bom planejamento, para que lá na frente a gente consiga contornar essas ameaças. No mundo do negócio, bem sucedido, não há chance para amadorismo. Então, olha só, atualmente no mundo do negócio não tem espaço mais para ser amador, não é? Para isso, planejar é tão importante, para que o seu planejamento dê certo. Fique atento aos seguintes itens: dedique tempo suficiente para o planejamento, estabeleça objetivos e metas claras, busque todas as informações necessárias, consultando fontes fidedignas, verifique se as suas expectativas pessoais estão alinhadas com as suas expectativas do negócio, né? Considere todos os fatores críticos que podem impactar o empreendedorismo, tenha uma boa comunicação. Se não estiver trabalhando sozinho, resolva todos os conflitos, evite o retrabalho. Olha, gente, que são dicas importantíssimas, tá? Para quando você estiver atuando, lembre que o mercado hoje, ele não tem mais espaço para amadores. Então vocês têm que ser altamente profissionais.
principalmente quando a gente está trabalhando com dinheiro de terceiros, onde que nós temos que devolver, não é? Então, nós temos que ser pontuais, tá? Que são dicas importantes para vocês. Dedique o tempo suficiente para o planejamento, né? Estabeleça objetivos e metas claras, saibam o que vocês querem, né? Lembre que metas são passos para você chegar no objetivo. O que é o objetivo? É aquilo que eu quero alcançar. Busque todas as informações necessárias, consultando fontes, né, fidedignas. A gente não pode mais chamar aquele achismo. Fulano falou, ciclano falou, não. Vamos ver se realmente aquilo é verdade, né? Ou é condizente com a realidade de vocês, né? Verifique se as suas expectativas pessoais estão alinhadas com a expectativa do negócio. De repente, se aquilo que eu quero, eu vou alcançar quando eu alcançar aqui o objetivo aqui do meu negócio. E às vezes tem conflito com o objetivo pessoal, com o objetivo empresarial, não é? Então, sempre verifique essas expectativas, sempre compare, procure alinhar, estarem alinhados, né? O objetivo pessoal com os objetivos do negócio em si. Principalmente, como fala bem aqui, quando a gente não trabalha sozinho, às vezes tem sócio, às vezes é uma empresa familiar, não é? Aí tem conflito de interesses. Então é bom que você esteja alinhado com isso. Se não estiver trabalhando sozinho, resolva todos os conflitos. Evite o retrabalho. De repente tem que fazer tudo de novo, não é? Porque se você fez um investimento, um empréstimo, não tem como, às vezes, você reinvestir de novo. Você já investiu, comprou os insumos, equipamentos. Mas não era esse insumo, não era esse equipamento. Então você já está numa barca furada. Então você não pode ter retrabalho, né? Tem que ser uma coisa bem planejada, bem organizada, para que vocês consigam ter êxito, né, no empreendimento de vocês. E quando a gente faz o plano de negócio, é muito importante que a gente esteja bem planejado, saiba o que queira, conheça bem quais são os objetivos da empresa, qual é a missão dela, o que nós queremos daqui a tanto, qual é a visão dela para 5 anos, o que ela quer daqui para 5 anos, não é? Então é muito importante que vocês conheçam toda essa estrutura, tá? Então vamos ver aqui uma estrutura de plano de negócio. O que eu tenho que fazer, né? Descrição do projeto. Então a descrição básica, o que é o negócio. Então eu vou demonstrar o que é o negócio. O que eu estou fazendo? O nome, endereço, né? Qual é a missão dela, tá? Dados do empreendimento, qual é a empresa, o endereço dela, quem são as pessoas que estão administrando, quem são as pessoas, quem são os colaboradores, quais são as capacitações de cada um na área que estão atuando lá dentro da empresa, qual é a missão deles, né? O que é que a empresa está fazendo, tá? O estudo de mercado, vamos estudar o mercado consumidor, mercado fornecedor, o mercado concorrente, conhecer essa estrutura aí do mercado. Se eu tenho aqui dentro da área de abrangência do empreendimento, consumidor suficiente para adquirir minha mercadoria, o tanto de mercadoria que eu estou produzindo, se dá para abranger o meu mercado, né? Segmentar o caso, se for a questão desse mercado consumidor, qual é o segmento, né? Se eu tenho quem me forneça meus insumos, minha ferramenta, o que eu vou necessitar para que eu faça esse meu empreendimento, e principalmente o mercado concorrente, saber quem são meus concorrentes. Estratégias comerciais, eu tenho que montar essas estratégias comerciais. O que são essas estratégias comerciais? Né? As estratégias comerciais
São as exigências legais que eu tenho para botar o meu negócio. Se há uma adequação dentro do meu mercado que eu estou atuando, não é? Qual será meu percentual de vendas no atacado ou no varejo, né? Se eu vou ter vendedor ou não. Então, são várias características que vocês podem estar utilizando essa estratégia comercial. Planejamento operacional, né? Quando eu faço o meu planejamento operacional, eu vou estar vendo a disposição dos meus recursos financeiros, meus recursos físicos, humanos e naturais que eu tenho dentro do meu empreendimento, né? A disponibilidade de insumos, né? E mão de obra para o processo produtivo, as características da região das atividades que eu exerço. Então, tudo isso aí está dentro do meu planejamento operacional. A minha capacidade de produção e comercialização. Então, é muito importante que quando a gente vê esse planejamento operacional, eu vejo a minha capacidade de produção e comercialização, os meus processos operacionais, os meus insumos, a minha equipe de trabalho, né? Então, todos esses itens aí, a gente vai tudo estudar dentro do nosso planejamento operacional, tá? Nosso planejamento financeiro. Vamos ver o investimento que nós temos para o empreendimento, as nossas receitas, né? Dentro do nosso financiamento, do nosso planejamento financeiro, aliás, a estimativa de custo da produção, o que são nossos custos fixos, o que são nossos custos variáveis, né? Eu coloquei aqui algumas coisas para vocês terem uma ideia. O que vem sendo nossos custos fixos? Então, custos fixos são aqueles que nós temos todo mês. Então, que sabe que todo mês tu tem aquele gasto com aquele custo, não é? E o custo variável é aquele que vai variar de vez em quando, daqui a 4 meses, 6 meses. Então, varia conforme a minha necessidade para eu estar executando aqui meu projeto, tá? Então, vamos lá com o custo fixo. Vou ter aqui mão de obra, né? Quando é familiar, quando a família que trabalha, ela precisa receber o prolabore, porque quando nós somos donos do negócio, nós não recebemos salário, nós recebemos nosso prolabore, que labore vem de lavoura, pró a favor. Então, é um recurso que retira da empresa que é a favor dele, tá? Que ele tem que ver lá a margem de lucro dele, porque ele tira toda a despesa, ele vê a margem de lucro dele para ele fazer o prolabore dele. Não é assim, aleatoriamente não. Eu vou fazer uma retirada de 4 mil reais, 5 mil reais no mês. Não, ele vai ver o tamanho do empreendimento dele, ele vai fazer a análise, geralmente vai fazer o contador, tá? E dentro da margem de lucro dele, líquido, ele vai tirar o prolabore dele, tá? Ele não pode fazer toda a retirada, por quê? Porque ele precisa fazer investimento dentro da empresa dele. Então ele tem que ter um fundo, tá legal? Então, aí ele vai, o que é custo fixo dele? Mão de obra fixa, contratada, sempre existem colaboradores, né, que trabalham. Então, mão de obra fixa, consegui, eu tirei depreciação. Então, todo mês ele vai tirar aquela depreciação, um valor percentual, a depreciação, porque a máquina, vamos supor um trator, que for uma forrageira, seja qualquer que seja essa máquina dele, ele precisa porque retirar um dinheiro para ele fazer a manutenção, porque ela tem um tempo útil de vida. Manutenção, seguros, impostos sobre a terra, aluguéis, energia elétrica e arrendamento. Então, isso aí, ele tem um custo fixo. Então, todo mês, ele vai trabalhar em cima daquele valor que já vão fixos, né, que vai ter. São valores que são custos, e todo mês ele vai ter aquela obrigatoriedade. Então, é um custo fixo. E o custo variável que eu falei, ele não vai ter todo mês. Assim, de vez em quando ele vai ter um certo custo. Mão de obra temporária. Às vezes nós já temos um plantio. Nós temos, vamos supor, 3
colaboradores que trabalham fixo lá para nós. Mas na época da colheita, na época da safra, a gente precisa de mais pessoas que trabalhem. Então se contrata uma mão de obra temporária, né? E aí ele entra no custo variável. Tá? Insumos, porque ele vai comprar um insumo uma vez só, ou 2 vezes no ano, quando for necessário. Não é toda vez. Ele não é todo mês que ele vai colocar adubo. Ele vai estar colocando os insumos, né? Por exemplo, precisando de insumos, precisa comprar ferramentas, né? Então isso aí a gente compra uma vez no ano, ou dependendo do tempo útil que se deve estar fazendo. Com alimentações de animais, medicamentos e vacina, energia, e né? Sexta-feira Combustível, impostos e taxas de comercialização. Então isso são custos variáveis, tá? Gente, isso aí é chão para cair na prova, viu? Desde quando cai na prova, não sei, já caiu de vocês. Demonstrativo de resultados. Então, dentro do planejamento financeiro, quando a gente vê os custos, nós vamos fazer um demonstrativo de resultados, tá? E onde que vamos fazer uma apuração, mas do resultado que nós teremos. Indicadores de viabilidade e o ponto de equilíbrio. Muito importante, tem um cálculo lá, tem uma fórmula. É fácil. Vocês vão olhar com calma lá que vão ver. O que é a fonte de equilíbrio? É quando as tuas receitas ela é igual aos teus custos, né? Então, quando a tua receita ela é igual ao teu custo, é o teu ponto de equilíbrio. Então, a partir dali em diante, é o teu lucro, né? Quando a tua receita elas são iguais aos teus custos, ali é o ponto de equilíbrio. E a partir dali em diante, é o lucro da empresa. Aí vocês vão calcular a lucratividade da empresa, né? Se ela está dando lucro. Também tem lá, uma fórmulazinha que vocês vão olhar. Boa. A rentabilidade, tá? A rentabilidade é percentual. É o percentual que você está desenvolvendo dentro da empresa como uma questão financeira, né? Nossa produção esse ano foi rentável tantos por cento. Né? Então, a rentabilidade, você vai dar isso lá em porcentagem. O prazo de retorno do investimento. Quando você faz todo esse cálculo, você vai ter um prazo, porque quando você faz um investimento, ele não te dá um resultado imediato. Às vezes te dá com 2 anos, te dá com 3 anos. Então, a partir daquele momento que você vai começar a ver o lucro. Porque até então você ainda está pagando as custas do projeto, as despesas do projeto. Então, a partir de um certo tempo, que você vai começar a ver o lucro, né? As construções de cenário, ver se ele é pessimista, se ele é otimista, né? Sempre é bom estar conhecendo esse cenário, tá? Pessimista, quando, por exemplo, teve a inflação está alta, teve o aumento do dólar que vai influenciar nos nossos insumos, né? Otimista, quando o mercado ele está absorvendo bem o teu produto, né? E por último, vamos ver aqui a avaliação estratégica, né? Onde que essa avaliação a gente faz a análise SWOT. Eu não sei se eu peguei com vocês lá em administração, onde vamos ver aqui 4 forças, tá? 4 pontos interessantes na SWOT, ou FOFA, que é a força, a fraqueza, a oportunidade e a ameaça. Onde que a força e a fraqueza, elas são interno. Por que interno? Porque você tem domínio, né? E a oportunidade e a ameaça é um ambiente externo. E esse ambiente externo, você não tem domínio. Por exemplo, a força, uma mão de obra capacitada. Você tem a fraqueza, tenho pouco conhecimento em cultura de café, por exemplo, mas você pode correr atrás de conhecimento. Oportunidade, o financiamento do banco. Você não manda no banco. É uma oportunidade que o banco te dá para que ele faça aquele financiamento, né? Ameaça, chuva. De repente, ou então a seca. Foi uma estiagem grande esse ano, né? Ou então foi muita chuva. Excesso de água também, ela estraga o plantio.
tá? Aí eu coloquei aqui essa figurinha aqui para vocês, dá uma olhada. E quando a gente faz um plano de negócio, é como eu falei para vocês, é um documento que terceiros vão analisar, sem você estar ali a vir para defender. Como o cliente explicou que queria o negócio, ele explicou de uma forma. Aí como o gerente do projeto entendeu de outra forma. E assim vai. Como foi idealizado, né? Como foi planejado, como o gerente explicou para o cliente, como o projeto foi documentado, sem nada, o que os produtores foram, que produtos foram entregues, né? Como o cliente foi cobrado, olha só, e como o projeto foi apoiado e o que o cliente realmente precisava. Olha aí, eu acho que vocês estão vendo, né, essa figura aí, dá para ter uma ideia como é o plano de negócio. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês essa estrutura de plano de negócio, tá? Você vê, são 10 pontos, cada um com subpontos, que vocês podem estar fazendo com calma, lendo, tá? Entendendo melhor. Eu quero agradecer a vocês, a quem encerra a nossa aula, nosso tempo ele é curto, a gente procura correr aqui, tá? E eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, bom final de semana para todos. Pelo menos receber o dinheiro da menina, já vai ficar só para despesa mesmo. Pessoal, a gente que agradece, viu? Muito obrigado, muito bem explicado aí. A gente vai usar, né, essas informações para nossas avaliações, o nosso TCC, né, que está vindo por aí, a gente vai definir ainda, mas serve muito, professor, serve muito essas informações, esses repasses aí, a gente vai anotando tudo direitinho, que com certeza a gente vai utilizar isso aí sim, viu? Muito obrigado, a gente agradece, viu, professor?